Antes de Conan, o Bárbaro, existiu Kul. Órfão, exilado, escravo, pirata, fora da lei, gladiador, mercenário, soldado, rei e, por fim, conquistador. Criado pelo autor norte-americano Robert Irving Howard, Kul, o Conquistador, começa sua grande jornada para seu glorioso destino no conto Exílio de Atlântida. Olá todo mundo, eu sou o Thiago Barros e serei seu narrador. Seja no carro, na academia ou sentado no sofá, fique muito à vontade, pois a história está para começar. Kul, Exílio da Atlântida. O sol se punha. Um último esplendor carmesim enchia a paisagem e pousava, como uma coroa de sangue, sobre os picos nevados das montanhas. Os três homens que contemplavam o agonizar do dia respiraram profundamente a fragrância da brisa que vinha dos distantes bosques, mas logo voltaram a sua atenção para algo muito mais material. Um deles estava assando um veado em uma pequena fogueira. Tocou com um dedo a carne fumegante e o levou à boca, provando-o com um gesto próprio de um cozinheiro experiente. Já está preparado. Kul, Corna, podemos comer. Quem assim havia falado era jovem, pouco mais que um garoto, grande de estatura, de cintura delgada e ombros largos. Se movia com a graça natural de um leopardo. Quanto aos seus companheiros, o homem de mais idade mostrava uma constituição poderosa e maciça, cabeludo e com um rosto com expressão agressiva. O outro era parecido com o jovem que havia falado, exceto pelo fato de ser mais alto, com um tórax mais largo e os ombros um pouco maiores. Dava a impressão, inclusive em maior medida que o primeiro jovem, de ser possuidor de uma grande velocidade oculta em seus músculos grandes e suaves. Bem, disse este. Eu já começava a sentir fome. E quando é que você não sente, Kul? Brincou o primeiro jovem. Quando luto, respondeu Kul com uma expressão séria. O mais alto dos homens dirigiu uma rápida olhada ao seu amigo, tentando imaginar o que estaria passando nos recônditos de sua mente. Nunca estava certo do que seu amigo pensava. Então o que sente é sede, mas de sangue, disse o mais alto dos homens. Amra, pare com suas piadas e corte um pedaço de carne para nós. Iniciou-se o cair da noite e algumas estrelas começaram a piscar. O vento do anoitecer soprou sobre a paisagem montanhosa, envolta no crepúsculo. Ao longe, um tigre rugiu de repente. Corna fez um movimento instintivo em direção à lança de ponta de sílex que havia deixado no chão ao seu lado. Kul moveu a cabeça e uma estranha luz piscou em seus frios olhos cinzas. Os irmãos listrados saem para caçar essa noite, disse. Adoram a lua cheia, disse Amra, indicando a direção leste, de onde se evidenciava um brilho avermelhado. Por quê? Perguntou Kul. A lua põe a descoberto tanto suas vítimas como seus inimigos. Uma vez, já faz muitos séculos, disse Corna, um rei tigre perseguido por caçadores invocou a mulher da lua. E ela fez uma parreira pela qual ele subiu para ficar em segurança. E viveu durante muitos anos na lua. Desde então, os irmãos listrados adoram a lua. Não acredito nisso, disse Kul bruscamente. Por que iriam adorar a lua somente pelo fato de ter ajudado apenas um de sua espécie tanto tempo atrás? Mais de um tigre já subiu pelo escarpado da morte e ainda assim conseguiu fugir de seus perseguidores. E apesar disso, não adoram esse escarpado. Como iriam saber o que ocorreu há tantos anos? Corna franziu a testa. Pouco lhe ajuda a zombar dos mais velhos e fazer escárnio das lendas do teu povo de adoção, Kul. Essa história deve estar correta porque foi passada de uma geração para outra durante mais tempo do que se possa imaginar. E o que sempre foi, sempre será. Pois eu não creio, reiterou Kul. Essas montanhas sempre existiram e, entretanto, algum dia irão desmoronar e desaparecer. Chegará o dia em que o mar inundará todas essas montanhas. Já basta de blasfêmias!
exclamou Corna com uma expressão que era quase de cólera. Cole, somos bons amigos e tenho paciência contigo porque você é jovem. Mas há algo que deve aprender. Respeitar a tradição. Fica fazendo brincadeiras com os usos e costumes do seu povo, principalmente você, a quem esse povo resgatou da selva e lhe ofereceu um lar e uma tribo. Eu não era mais do que um macaco sem pelos perambulando pelos bosques. Admitiu Cole francamente, sem a menor vergonha. Não sabia falar a língua dos homens e meus únicos amigos eram os tigres e lobos. Não sei quem foi meu povo, nem de que sangue sou. Isso não importa. Interrompeu Corna. Você tem todo o aspecto dessa tribo fora da lei que vivia no Vale do Tigre e que apareceu na grande inundação. Mas isso pouco importa. Tem demonstrado ser um valente guerreiro e um eficiente caçador. Aonde encontraria um jovem que lhe igualasse no arremesso de lança? E na luta corpo a corpo? Perguntou Amra, com os olhos entusiasmados. Está certo? Concordou Corna. É um orgulho para a tribo da Montanha do Mar. E justamente por isso, deveria controlar melhor a sua língua e aprender a reverenciar as coisas sagradas do passado e do presente. Eu não faço brincadeiras, disse Cole sem malícia. Mas sei que muitas das coisas que os sacerdotes dizem são mentiras, pois eu mesmo já vivi com os tigres e conheço as bestas selvagens melhor que os sacerdotes. Os animais não são nem bons nem maus, mas os homens, com sua luxúria e a avidez que lhes são características... Mais blasfêmias! Interrompeu Corna aborrecido. O homem é a criação mais magnífica de Valka. Amra interveio então para mudar de assunto. Essa manhã ouvi som de tambores na costa. A guerra no mar. Valúzia luta contra os piratas lemurianos. Eu só desejo má sorte a ambos os lados. Grunhiu Corna. Valúzia! Exclamou Cole, com os olhos novamente acesos. A terra dos encantamentos. Algum dia verei a grande cidade das maravilhas. Maldito será o dia em que conseguir. Advertiu Corna com dureza. Estará enrolado em correntes e sobre ti cairá o espectro da tortura e da morte. Nenhum homem da nossa raça chega à cidade das maravilhas, a não ser como um escravo. Que a má sorte caia sobre ela, murmurou Amra. Que seja uma sorte negra e um destino vermelho, exclamou Corna, brandindo o punho para o leste. Que para cada gota de sangue atlante derramada, por cada escravo que leva em suas galeras, cai uma praga negra sobre a Valúzia e os 7 impérios. Amra, entusiasmado, ergueu-se de um pulo e repetiu parte da maldição, enquanto Cole tranquilamente cortava um novo pedaço de carne. Já lutei contra os valuzianos, disse. E devo admitir que se mostraram muito valentes em batalha, mas não foram difíceis de matar. Tampouco pareciam tão malvados. Porque você só lutou contra os frágeis soldados da Costa do Norte. Grunhiu Corna. Ou contra os tripulantes dos navios mercantes estacionados na costa. Espere ter que enfrentar a força dos esquadrões negros das legiões da Valúzia. Ou contra o grande exército como eu fiz. Isso sim que é bom. Havia sangue até para beber. Junto com Gandaro, o da lança, percorri a costa valuziana, quando ainda era mais jovem do que você, Cole. Aqueles sim foram bons tempos. Éramos 500 homens, procedentes de todas as tribos ribeirinhas de Atlântida. Mas só 4 regressaram. O grosso dos esquadrões negros nos dizimou nas proximidades da região do Povo dos Falcões, que antes havíamos incendiado e saqueado. Ali as espadas e lanças saciaram sua sede de sangue. Esquartejamos e fomos esquartejados. Mas uma vez que os gritos de batalha cessaram, só 4 de nós conseguimos escapar do campo. E nós 4 estávamos cheios de ferimentos. Ascalante me disse que as muralhas da Cidade de Cristal têm 10 vezes a altura de um homem. Disse Cole, que não desejava mudar de assunto. Que o brilho do ouro e da prata era capaz de deslumbrar qualquer um, e que as mulheres que enchem as ruas ou aparecem nas janelas vão vestidas com estranhas túnicas que rangem e brilham ao mover-se. Quem melhor poderia saber disso que Ascalante? Disse Corna, endurecendo o rosto. Foi escravo lá durante tanto tempo que acabou esquecendo seu bom nome Atlante, e teve de conformar-se desde então com o nome valuziano que lhe puseram. Entretanto, ele conseguiu fugir, comentou Amra. Certo,
Mas para cada escravo que consegue escapar das correntes dos 7 impérios, há pelo menos 7 que apodrecem nas masmorras e morrem a cada dia, pois nenhum Atlante foi feito para suportar a escravidão. Temos sido inimigo dos 7 impérios desde o alvorecer dos tempos, murmurou Amon-Ra. E continuaremos sendo até que o mundo se acabe, Disse Corna com uma selvagem satisfação. pois a Atlântida, graças a Valka, é inimiga de todos os outros homens. Amon-Ra se ergueu, pegou sua lança e se preparou para fazer a guarda do acampamento. Os outros 2 se deitaram na grama, dispostos a dormir. Com o que sonharia Corna? Talvez com uma batalha, ou com o retumbar dos búfalos, ou com uma mulher das cavernas. Quanto a Kul, através da neblina de seu sonho, soou fraca e distante a dourada melodia das trombetas. Nuvens de radiante esplendor flutuavam sobre ele. Então, uma magnífica visão surgiu no seu sonho. Uma grande multidão se estendia à distância e chegava até eles um rugido tormentoso, expressado em uma língua estranha. Se percebia um leve matiz de aço se entrechocando, e grandes exércitos negros se estendiam à direita e à esquerda. A neblina se dissipou e um rosto surgiu nitidamente, destacando-se. Um rosto por cima do qual firmava-se uma coroa real. Era um rosto como de um falcão, de expressão fria, imóvel, com os olhos cinzentos como o mar frio. Então, a multidão voltou a gritar. Kul despertou com um sobressalto. O brilho da lua iluminava as montanhas distantes. O vento soprava por entre a alta relva. Corna dormia ao seu lado e Amon-Ra estava de pé, como uma estátua seminua de bronze que contrastava com a luz das estrelas. Os olhos de Kul caíram sobre sua escassa vestimenta. Uma pele de leopardo enrolada sobre seus quadris de pantera. Um bárbaro seminu. Os olhos de Kul brilharam. Kul, o rei, voltou a dormir. Se levantaram pela manhã para percorrer o caminho que levava às cavernas da tribo. O sol ainda não havia se elevado muito quando distinguiram o largo rio azul, e as cavernas da tribo apareciam em sua frente. Vejam, Exclamou Amon-Ra. estão queimando alguém. Diante das cavernas havia sido colocado um pesado poste, ao qual haviam amarrado uma mulher jovem. As pessoas que a rodeavam, com olhares endurecidos, não mostravam o menor sinal de piedade. Sarita, Disse Corna com um rosto impassível. essa vadia se casou com um pirata lemuriano. Exclamou uma anciã com os olhos petrificados. Minha própria filha trouxe vergonha para a Atlântida. Não é mais minha filha. Seu homem morreu e ela foi jogada na praia quando o navio foi atacado pelas embarcações da Atlântida. Kul olhou para a jovem com expressão piedosa. Não entendia. Por que razão aquelas pessoas, que eram de seu próprio sangue e raça, tinham tanto ódio dela pelo simples fato de ter escolhido se casar com um inimigo de sua raça? Em nenhum dos olhares dirigidos a ela conseguiu distinguir o menor sinal de simpatia. Apenas nos estranhos olhos azuis de Amon-Ra havia tristeza e compaixão. Não havia maneira de saber o que refletia o próprio rosto imóvel de Kul, mas o olhar da mulher se fixou nele. Não havia medo em seus olhos, só uma profunda e vibrante súplica. O olhar de Kul pousou sobre a pilha de lenha colocada sob seus pés. O sacerdote, que agora cantarolava uma maldição, não demoraria em inclinar-se para pôr fogo com a tocha que segurava com a mão esquerda. Kul percebeu que a mulher havia sido amarrada ao poste mediante a uma pesada corrente de madeira, um objeto muito peculiar que mostrava a típica manufatura atlante. Não podia cortar aquelas correntes, porém conseguiu chegar até ela, abrindo caminho entre a multidão. Os olhos da mulher não deixavam de mirá-lo, suplicantes.
Observou de novo a lenha e levou a mão a uma adaga de longa ponta de sílex pendurada em seu cinto. A mulher, ao ver o seu gesto, assentiu com um movimento da cabeça e uma expressão de alívio se espalhou sobre seus olhos. Kul agiu tão repentina e inesperadamente quanto uma cobra. Puxou a adaga do cinto e a arremessou com força. Esta se cravou um pouco abaixo do coração da mulher, matando-a instantaneamente. E enquanto a multidão permanecia boquiaberta, Kul girou sobre seus calcanhares e se pôs a correr, subindo vários metros pela escarpa íngreme, ágil como um felino. A multidão continuou quieta e em silêncio durante mais um momento. Logo, um homem pegou o arco e flecha e olhou as escarpas por onde Kul continuava subindo, a ponto de chegar ao topo. O arqueiro mirou, semicerrando os olhos, e nesse exato momento, Amra, como por acidente, trombou nele, atrapalhando-o, e a flecha partiu para um lado. Logo, Kul já havia desaparecido no alto do penhasco. Ouviu os gritos que lhe seguiam. Os membros de sua própria tribo, inflamados pela ânsia de sangue, pareciam ávidos em capturá-lo e matá-lo por haver violado o que para eles não era senão um estranho e sangrento código moral. Mas na tribo da Montanha do Mar, não havia nenhum Atlante capaz de ganhar de Kul na corrida. Mas esse ainda não é o fim da história. E aí, você gostou desse vídeo? Então deixa seu like, se inscreve e não esquece de ativar o sininho que fica ali em cima no canto, hein? E claro, o mais importante de tudo, compartilhe o Kul pra todo mundo. Tô falando do personagem, tá? Vamos fazer o YouTube distribuir o Kul pra todo mundo, beleza? Eita, que esse vídeo não vai monetizar nunca. Enfim, se você acha que o canal tem algum potencial, não esquece de nos apoiar ali no Apoia-se. Todos os links estão na descrição. Eu sou o Thiago Barros e eu fui seu narrador. Até a próxima, tchau!